Olá, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Herculano Barbosa e o intuito desse canal é compartilhar conhecimentos que lhe ajudarão a expandir a sua consciência financeira, te ajudar a definitivamente conquistar a sua liberdade financeira, ser uma pessoa de sucesso que você merece ser e te ajudar a crescer na vida. Esse é o objetivo desse canal e o vídeo de hoje é: para onde meu dinheiro está indo? Pode parecer até uma pergunta bem simples, mas é uma pergunta que com uma certa frequência eu recebo. E hoje vamos tratar de um tema que é de grande importância, um tema muito relevante na vida das famílias brasileiras, que é o orçamento familiar. A maioria das pessoas, grande parte delas, eu lhe asseguro, não sabem para onde vai o dinheiro, ou pior ainda, não sabe nem o quanto ganha por mês. Essa é uma triste realidade do povo brasileiro. Antes de começar falando sobre orçamento familiar, sobre renda, enfim, eu quero só compartilhar a história de um conhecido que não foi muito bem sucedido nos investimentos. Embora tenha sido bem sucedido na carreira profissional, ele se chamava Pedrinho e quando jovem, muito estudioso, cursou uma faculdade, conseguiu de pronto um bom emprego, subiu nos cargos que exerceu dentro da companhia. A companhia era bem grande, Pedrinho sempre esforçado, né? O que aconteceu? Pedrinho, ele nunca se preocupou muito com as suas finanças. O seu salário sempre foi acima da média, ele sempre ganhou mais que os amigos. Para ele, se ele gastasse um pouquinho mais do que ganhava, não fazia muita diferença. Se ele não tinha todo o valor para comprar o que ele queria naquele momento, parcelava no cartão de crédito. O importante era desfrutar da vida, né? Pois a vida é curta, a vida passa e os momentos é o que nos restam, né? Pensava o Pedrinho. E pensando assim, né? Seu salário nunca era suficiente. Como tinha uma boa renda, tinha o nome limpo, aliás, Pedrinho sempre prezou por ter o nome limpo, pois foi o que aprendeu com seus pais, que a coisa mais importante que temos é o nome, preservar o nosso nome, nunca ter o nome limpo, ser uma pessoa honesta. Então Pedrinho nunca deixou que seu nome fosse negativado em circunstância alguma, né? E pois bem, o tempo foi passando, chegou um momento que ele se viu utilizando todo aquele limite do cartão de crédito que o banco havia lhe dado, que era em torno de 15 mil reais. Havia usado também todo o limite do cheque especial que o banco havia lhe dado, que era em torno de 5 mil reais. O problema é que Pedrinho não ganhava tudo isso. O cartão de crédito ele já estava pagando apenas o mínimo para não sujar seu nome, e o cheque especial ele não conseguia sair, pagava juros todos os meses. Ele fez uma continha rápida e percebeu que ele já estava pagando de juros para o banco em torno de R$ 1.500 por mês, somado o cheque especial mais o cartão de crédito. Ele viu que só de juros eram mais de 10% ao mês que ele estava pagando. Eram R$ 1.500 por mês queimados, literalmente, como se Pedrinho pegasse 1.500 e colocasse na churrasqueira e acendesse o carvão. Ele falou que isso não estava certo, mesmo ele não entendendo muito de finanças, né? Ele foi ao banco para ver o que poderia ser feito para resolver esse problema. Sentou então junto com o seu gerente, que lhe propôs a seguinte alternativa:
Pedrinho, você está gastando 5 mil do cartão e a dívida inteira do seu 5 mil do cheque especial e a dívida inteira do seu cartão é de 20 mil, é de 15 mil, que dá um total de 20 mil. Eu vou lhe propor fazer essa dívida, esse valor parcelado em 24 meses. Você vai pagar apenas R$ 1.180 por mês. Você está pagando hoje 1.500 só de juros, agora você vai pagar 24 parcelas de 1.180. Pelo menos é um prazo que você sabe que vai acabar, enquanto antes o juro que você estava pagando nunca ia acabar. Aparentemente foi uma ideia plausível, uma ideia que fazia sentido para Pedrinho. E foi o que ele fez. Ele aceitou a proposta do gerente e então liquidou, a dívida do cartão e cobriu toda a conta, e ficando apenas com uma parcela de R$ 1.180 por mês. No começo até que foi tudo bem, o primeiro, segundo mês que eu me lembro. Já no terceiro teve um imprevisto, ele precisou consertar o carro. No outro mês teve casamento de uma prima muito querida dele, ele comprou um presente um pouco caro, que estava um pouco acima das condições dele. Passados 6 meses de quando ele tinha consertado a sua situação lá no banco, ele se viu novamente utilizando todo o limite do cheque especial e todo o limite do cartão de crédito. Ele já não estava mais conseguindo pagar de novo o cartão e o cheque especial, pois ele já estava pagando uma prestação de 1.180 e agora já estava pagando mais R$ 1.500 de juros a mais do que ele imaginava, Novamente, pela segunda vez, ele foi ao banco, sentou novamente com o seu gerente, que também lhe propôs a mesma solução, só que agora juntando o empréstimo que ainda devia em torno de R$ 16.200, mais 20 mil para liquidar o cartão e o cheque especial, que somados vão dar agora R$ 36.200, parcelado em 48 prestações de R$ 1.432, com juros de 3% ao mês. Bom, embora o prazo tenha aumentado, a parcela caiu pela metade, Pedrinho estava pagando 3 mil com a parcela anterior, mas os juros agora, aumentou para 4 anos, Mas pelo menos a parcela ficou em 1.400. Agora o Pedrinho tem certeza que as coisas vão ficar bem, E ele trabalhou um pouco mais esforçado, estudou mais um pouquinho, subiu mais um pouco na sua carreira dentro da empresa, conseguiu um aumento. Agora ele ganha R$ 1.000 líquido a mais no seu salário. Ele até pensou em usar esse dinheiro para ir amortizando, mas ele era jovem, Talvez não faria muito sentido, porque ele precisava trocar o carro já estava um pouco ruim, pneu desgastado, coisa e tal, Foi com o seu carro antigo na concessionária, pegou um carro mais novo, faltava R$ 40 mil para inteirar a compra do carro novo. Foi então que o gerente da concessionária parcelou para ele em 60 suaves prestação de R$ 1.150 por mês, e o Pedrinho saiu com um carro novo, A parcela do carro era um pouquinho maior do que o aumento do salário de Pedrinho, mas ele achou que fosse caber no orçamento. Ele esqueceu, talvez, que o IPVA ia ser um pouquinho mais caro, ele esqueceu, talvez, que o seguro ia ser mais caro, enfim, ele esqueceu de bastante coisa. Essa história eu poderia continuar ela por bastante tempo, até que vocês descubram que no final Pedrinho se destruiu financeiramente. Ele nunca conseguiu se libertar das dívidas. Tudo que ele comprou na vida foi na base do financiamento, foi nas prestações e pagando muito
caro por isso. O preço que Pedrinho pagou durante toda a sua vida foi muito alto. Pedrinho chegou na época da sua aposentadoria e nem a casa própria ele teve. Ele só acumulou prestações. Enriqueceu talvez o banco, talvez uma comissão gorda para o pessoal da concessionária, várias vezes ganharam, né? Pedrinho sempre subiu nas carreiras em que esteve dentro da sua companhia, ele nunca deixou de ser esforçado. Mas infelizmente essa é a realidade de Pedrinho, que agora só tem o INSS, que o seu patrão recolheu durante todo o período que ele trabalhou e agora ele vive com o dinheiro que ganha do governo. Essa realidade poderia ter sido um pouco diferente se Pedrinho tivesse planejado um pouquinho melhor a sua vida desde o começo. Ele achou que o tempo não fosse passar, talvez ele achou que era melhor deixar para amanhã e nunca começou, o amanhã nunca chegou. Chegou sim a época de aposentar, mas agora talvez seja um pouco tarde, né? Essa história, ela se assemelha com muitas histórias que eu conheço, de pessoas que ganham muito, que ganham 20, 30, 40 mil e por incrível que pareça, já na idade da aposentadoria, só adquiriram dívidas. Poderiam estar muito bem mesmo, poderiam ter construído uma aposentadoria poupuda, uma aposentadoria gorda, né? Poderiam ter conquistado muitos bens, aproveitado o dinheiro de uma boa maneira, mas não fez. E é esse o motivo que eu quero gravar esse vídeo e quero compartilhar com vocês como poderia ter sido diferente a vida dele e como pode ser diferente a nossa vida daqui para frente. Primeiro a gente tem que entender a importância de um bom planejamento familiar orçamentário, de um bom planejamento orçamentário. É de fundamental importância. Primeiro, não importa o quanto você ganhe, não importa. Sempre você vai pensar que a sua renda é pouca, você sempre vai olhar para a pessoa que ganha mais. Mas diga uma coisa, não é aquilo que você ganha que vai fazer a diferença. É como você administra aquilo que você ganha que vai fazer a diferença. A hora que você aprender a administrar aquilo que você ganha, você vai aprender também a ganhar mais e administrar mais e melhor, né? O nosso personagem, ele não sabia exatamente quanto ganhava, tampouco quanto gastava. Ele nunca percebeu, nunca conseguiu entender para onde foi tanto dinheiro e como ele conseguiu acumular tantas dívidas no final da vida. Ele não se importava com os gastos parcelados, nunca poupou para os imprevistos da vida. Ele não planejou a sua aposentadoria. E isso nos traz algumas lições. Eu acho que nos traz 4 passos que é de fundamental importância para nós começarmos a mudar a nossa realidade. Primeiro passo do nosso planejamento é saber exatamente quanto é que a gente ganha. Se você é sozinho, quanto é o teu salário? Se você é casado, tem esposa, esposo, né, e compartilham da renda, é de primordial importância cumprir o primeiro passo, que é bem simples, é apenas saber, colocar num papel, escrever quanto é a tua renda mensal. Quanto de dinheiro entra efetivamente na tua casa? Se você é assalariado, você vai colocar o teu salário, é fácil. Se você é autônomo, tem renda variável, tal, coloca o valor, pega os últimos 12 meses que você recebeu e coloca aquele que é o menor valor, aquele que é a base. Melhor nivelar por baixo
do que por cima nessa situação. Pega o valor, né? Se for a conta, se for um casal, né? Soma os dois para a gente saber exatamente quanto é que é a tua renda familiar. Esse é o primeiro e essencial passo. Não adianta nada daqui para frente, fazer nada daqui para frente se você não souber quanto é que você tem ali para administrar. O segredo está na administração daquilo que você ganha. O sucesso vai partir dali, não importa. Se você quer administrar 1 milhão por mês, aprenda a administrar 1.000. Logo você vai administrar 2, 3, 10, 100, 1 milhão. Não importa. Se você não souber administrar 1.000, você não vai saber 2, nem 3 e nunca vai chegar no 1 milhão. Pode ter certeza do que eu estou falando, tá bom? Então, o primeiro passo é saber quanto ganha. Se você já fez isso, pode parecer até bobo, né? Mas você já está na frente de milhares de brasileiros que não sabem nem o quanto ganha, tá? Então isso já demos um passo largo na frente de muitas pessoas. O segundo passo, ele é um pouquinho mais trabalhoso e vai exigir um pouquinho mais de paciência e persistência. Por quê? No segundo passo, você vai precisar catalogar todos os seus gastos mensais. Aí nós temos duas tabelas. Você vai colocar numa planilha do Excel ou no caderno. Primeiro, os teus gastos fixos e os teus gastos variáveis. O gasto fixo é mais fácil. Você pega, talvez com o extrato da tua conta dos últimos 30 dias, você vai ver quanto é que você gasta de energia elétrica, de aluguel, se você paga aluguel, de TV a cabo, de internet, aqueles gastos que são recorrentes, que se você não saísse de casa, você teria aqueles gastos todos os meses. Essa anotação você fará numa sentada, você faz. Já o dos gastos variáveis, talvez você vai precisar um pouquinho mais de atenção. Esse lado da tabela talvez vai lhe custar pelo menos uns 30 dias para você fazer toda essa anotação. Ali você vai colocar tudo que você gasta esporadicamente, seja o lanche, a pizza, aquela passeada que você dá no final de semana, enfim, tudo que é variável, que você pode controlar, mas você não controla, talvez, ou não sabe, né? No final de 30 dias, você vai ver quanto é que você gastou no mês. E eu digo uma coisa, você vai se assustar com o valor que deu. E se esse valor, vamos supor, no nosso exemplo lá, que a nossa renda familiar é de R$ 4.500. Se esse valor ficou em R$ 4.100 ou R$ 4.200, pode ter certeza que você está caminhando para você está em direção a um precipício financeiro. Você está se autodestruindo financeiramente, se é que você já não fez, tá? E por quê? Mas é só R$ 200 por mês a mais? Não. Você não tem ideia o que R$ 200 é capaz de fazer no longo prazo. Eu vou te dar um exemplo bem bobo, tá? R$ 200 a mais no seu ordenado, se você não tem esse dinheiro, ele está vindo de algum lugar, alguém está te emprestando, concorda? O banco, talvez. Ele não vai te cobrar juros barato, não. Se você emprestar R$ 200 todo mês, durante 10 anos, você vai ter pago entre juros e ainda está devendo, no total, uns R$ 100.000. Pode colocar isso no Excel e fazer as contas. Se você... R$ 100.000 em 10 anos. Esses mesmos R$ 200 em 20 anos passa de R$ 1.100.000. Aí que está o detalhe, são só R$ 200. Só R$ 200 que faz toda a diferença entre sua liberdade financeira e o teu fracasso, a tua derrota financeira. Infelizmente, essa é a mais pura verdade. Então, aí essa parte dos juros compostos
É uma magia impressionante, é mágico o poder de transformação do dinheiro para o bem ou para o mal. Esse que é o detalhe. A gente pode usar ele para trabalhar tanto a nosso favor contra a gente. Se a gente não tem um orçamento familiar concreto, a gente vai se destruir financeiramente. Então, a partir de agora, comece a pensar diferente em como a gente vai organizar esse dinheiro. Então, o primeiro passo foi saber quanto ganha. Segundo passo, colocar no papel tudo que ganha, né? E se realmente você quer mudar de vida, não tem outra maneira. Ah, mas minha renda é muito baixa, não dá para me diminuir. Não coloque a culpa nos outros, a culpa é sua, você tem que mudar, ninguém vai mudar por você. Não importa, ninguém vai mudar por você. Suba estude mais, cresça, arrume outro emprego, não importa. Se você quer mudar, veja o que pode ser feito de diferente. A gente vai ter vários temas sobre esse assunto, não dá para abordar tudo aqui, né? Mas aqui eu estou fazendo hoje bem sucinto para não ficar cansativo. E o terceiro passo é a redução dos gastos. Veja tudo que pode ser cortado, que dá para reduzir. Se for preciso, troque o aluguel, pegue uma casa mais barata, use o carro mais velho, mas não deixe que sua renda, seu gasto fixo mais o gasto variável fique mais que 70%. Tente colocar no máximo 50% da tua renda mensal em gastos fixos, que são os recorrentes, e os outros 20% nos gastos variáveis. 30% do que sobrou, você vai reservar para fazer investimentos e 20 desses 30, 10% você vai investir para longo prazo e 10% você vai utilizar para doação, se você quiser, é uma opção. Outros 10% você vai usar para fazer a sua reserva de emergência. Você vai fazer uma poupança para que quando tiver algum imprevisto, você tenha de onde tirar o seu dinheiro. O quarto passo, e agora é o mais importante, primordial, é sair das dívidas. A gente vai ter várias palestras, vários assuntos sobre como sair das dívidas, mas você precisa pôr na mente agora que você precisa se livrar delas o mais rápido possível. Nós vamos fazer alguns vídeos sobre dívidas, né? Mas o mais importante, comece a criar o hábito de controlar as suas despesas, né? Por hoje é isso. Espero que a gente tenha uma ideia de como começar. Vai ter a parte 2 do orçamento familiar e nos vemos em breve. Forte abraço.